A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Esta é uma obra missionária, sem fins lucrativos, levando as boas novas de paz, boas novas de salvação em Cristo Jesus, a povos, tribos e nações. Missões estão no coração de Deus. Missões se fazem indo, orando ou contribuindo. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, semeie, contribua na obra missionária, curte, compartilhe essa palavra com alguém que precisa tanto ouvir a palavra do Senhor, que precisa tanto de uma libertação. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, para que você seja notificado do clamor da libertação, da palavra e o clamor pela cura. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. É a última hora. O relógio do arrebatamento já marca os últimos segundos da volta do Senhor Jesus. O ponteiro do relógio do arrebatamento marca os últimos segundos. Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes. E sabemos que é já a última hora e que já veio o anticristo. O anticristo propriamente dito. Anticristo no grego, tudo que se opõe a Cristo, ou quer tomar o lugar de Cristo, ou se coloca no lugar de Cristo. Sabemos também que muitos anticristos já têm surgido, que também é um sinal do fim e da volta do Senhor Jesus. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Saíram de nós. Muitos anticristos têm surgido e saído do meio do povo de Deus. Muitas heresias são pregadas. Muitas palavras que contrariam a mensagem da cruz. Toda palavra que contraria as verdades do Evangelho são consideradas palavras de heresias, são anticristos, são contra Cristo, ou querem se colocar no lugar de Cristo para tentar usurpar a glória de Deus. O diabo sempre quis usurpar o trono de Deus, sempre quis usurpar a glória de Deus. É uma característica de Satanás. O anticristo, aquele que se opõe a Cristo ou quer se colocar no lugar de Cristo. E muitos saíram do meio de nós, saíram do meio do povo de Deus. Anticristo, nesta palavra do texto bíblico aqui, se refere que sairiam do meio religioso, do meio dos cristãos, pregando falsas doutrinas, pregando mentiras e heresias, atraindo a glória para si, tentando tirar a glória de Deus, tentando promover o evangelho da barganha, em que tudo se pode comprar. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncias. Não existe o evangelho de facilidades. Querem colocar rodinhas na cruz para ficar mais fácil de carregar. E se prega por aí o evangelho da ostentação, o evangelho das riquezas, o evangelho do carro importado, em que se a pessoa não tiver um carro importado, então ele não é crente, então ele não é um cristão. Doutrina essa que contraria totalmente as realidades bíblicas. O Filho do Homem não tem nem lugar onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus declarou: as raposas têm os seus covis
As aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E muitos querem acumular riquezas, morando em palacetes. Muitos querem vanglórias, atrair atenção para si, contrariando as realidades do Evangelho. As realidades bíblicas são anticristo. Tudo que contraria a doutrina cristã é anticristo, ou tudo que quer se colocar no lugar de Cristo, usurpando a glória de Deus, trazendo a glória para si, é anticristo. Saíram do meio de nós, uma conotação religiosa para este povo, no meio do povo de Deus. Querem atrair a glória para si. Na igreja do Senhor só existe uma estrela. Não tem lugar para espetáculos circenses, para aqueles que querem aparecer. A igreja de Cristo só tem lugar para uma estrela, e é a estrela da manhã, a raiz de Davi, Jesus o Senhor. Só tem lugar para uma estrela. Não queira atrair a glória para si. Não se coloque como o anticristo que saiu do meio de nós. Vou ler de novo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Por onde conhecemos que é já a última hora? É uma manifestação do fim. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficavam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. 1 João capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não creiais em qualquer espírito. Provai o espírito se vem da parte de Deus ou é da parte de Satanás. Se é o Espírito Santo ou é o espírito do anticristo que já está por aí no mundo. O sistema do anticristo, o espírito do anticristo, falsas doutrinas, falsos cristos, Aramantiau e Decai. Tem se pregado o evangelho de facilidades, que não condiz com a realidade do verdadeiro evangelho. Criaram uma imagem do evangelho falsificado, o evangelho do Paraguai, o evangelho sem nota. Remantiau e Decai. Ei, provai se o Espírito é de Deus. Provai a profecia, provai o profeta. Não acredite em qualquer profecia que você ouve por aí. Não acredite em qualquer espírito que você vê por aí. Se não condiz com a realidade cristã, se contradiz as verdades bíblicas, então não é da parte de Deus. Sharamantiau e Decai. Muitos falsos profetas têm se levantado. Versículo 2. Nisto conhecereis se o Espírito é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, meu irmão, todo espírito que prega o evangelho de facilidades, o evangelho deturpado, adulterado, o evangelho que não condiz com a realidade bíblica, a realidade cristã, o evangelho que você, para ser um crente, você precisa ter um carro importado. É mentira do diabo, é mentira de Satanás. É o espírito do anticristo que já está atuante neste tempo, querendo barganhar a glória de Deus, querendo comprar a glória de Deus. A barganha. Se dá tanto numa oferta de sacrifício, então se recebe tanto em bênção. É o espírito da barganha, é o espírito da facilidade, é a teologia da prosperidade. Não é de Deus. Naramantiau e Decai. Não é pecado ter as coisas, não. Não é pecado ter prosperidade. Mas não se pode barganhar com Deus. Não se deve barganhar com o Espírito de Deus. Barganhando ofertas, dádivas,
a oferta do sacrifício para eu receber o dobro, 100 vezes mais. Não se pode comprar o evangelho da cruz. Não se pode comprar o evangelho da salvação. Xarabacandaraba, xarabacandaraba, xeriandalaia. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, 7, 8 e 9. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. No seu próprio tempo será manifestado. Há tempo para tudo. Os irmãos pensavam-se naquele tempo que Jesus voltaria naquela época. E se pensava que Jesus voltaria naquele tempo. Então o apóstolo Paulo diz: há tempo para tudo. O tempo da apostasia vai chegar. O iníquo vai se revelar. E hoje nós vivemos tempos em que as profecias já estão se cumprindo. Xarabacandarab, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Eficácia de Satanás e prodígios de mentira. Provai o profeta, provai o Espírito, se é de Deus, provai a profecia, se condiz com a palavra. Muitos anticristos estão por aí, saíram do meio de nós. Narabacandarábia. Anticristo, tudo que se opõe a Cristo, ou quer se colocar no lugar de Cristo, quer usurpar a glória de Deus com o espírito do engano, com o espírito segundo e as manifestações de milagres segundo a eficácia de Satanás. Vou ler de novo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Como saber se o Espírito é de Deus? Se é da parte de Deus, é da parte do diabo? Se não condiz com as verdades do Evangelho, é anticristo. Se você precisa barganhar, é anticristo. Se você precisa comprar, é anticristo. Pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Graça, favor não merecido. Não é pelas obras, é pela manifestação do poder de Deus. Não se pode comprar a igreja do Senhor, não se pode comprar a salvação. Se tem alguém por aí vendendo salvação, se tem alguém por aí vendendo, barganhando com você, esta pessoa não é da parte de Deus, é anticristo e é da parte de Satanás, segundo a eficácia de Satanás. Provai o Espírito se é de Deus. Querem colocar a rodinha na cruz, querem um evangelho de facilidades, o evangelho da ostentação, da pulseira de ouro, do carro de luxo. Querem comprar o sacrifício da cruz. Estão propagando o evangelho do engano, o evangelho da mentira, que é segundo a eficácia de Satanás, com prodígios do engano. Provai o Espírito se é de Deus, provai o profeta se é da parte de Deus. Filhinhos, é já a última hora. Já veio o anticristo, aquele que é contra Cristo ou quer usurpar a glória de Deus, e muitos anticristos têm surgido no meio de nós. Estejais, pois, vós atentos e ouça a voz do Espírito que diz à igreja: recebe em nome de Jesus. Glória a Deus.